Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham, né, através das nossas lives, sempre uma honra, uma alegria. E como o próprio título, né, o programa já nos chama Renascer. O quanto é importante nós ressignificarmos, né? O quanto é importante nós estarmos abertos à vida e na dança da própria vida nós nos adaptarmos, nós trazermos valores muitas vezes que não foram bem entendidos, né, na nossa infância e adolescência e darmos um significado novo a todos eles. E o nosso convite é exatamente esse, né? Como o próprio Paulo dizia, é imprescindível que o homem velho morra para que o homem virtuoso renasça. Todo esse processo de morte e renascimento envolve trabalho, sacrifício, luta. E esse é o convite, né, do programa Renascer. Ou seja, trazermos à tona aquilo que muitas vezes estava adormecido ou, entre aspas, estava morto, né? Porque é interessante uma passagem que a gente sempre repete aqui, né? Uma passagem de Jesus, e acredito até que seja anterior a ele, e ele diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para Deus. Então, a morte, na realidade, é ignorância, né? Aquela alma, porque todas vivem para Deus, as que estão encarnadas e as que estão desencarnadas, entre aspas, mortas, mas não existe a morte, existe a decomposição física, né? A questão da morte física, mas a alma ela é eterna. Então, a morte, né, o processo, ele não existe. Então, renascer é ressignificar. Por isso que às vezes a gente pode dizer que muitos de nós estamos mortos para Deus porque não o compreendemos, não nos interessamos, não vivemos aquilo que Ele nos pede e assim por diante. Então, a nível, né, de conexão, a nível de entendimento, a nível de consciência, a nível de trabalho, estamos mortos. Por isso que precisamos renascer, né, ressignificar. E a missão de Jesus foi exatamente essa, né? A missão de Jesus veio para, de uma forma humilde, de uma forma simples e de uma forma exemplar, onde ele é o exemplo, mostrar a cada um de nós, né, como eu diria, agora acho que foi Pedro, ele dizia: morte, onde está o teu aguilhão? Ou seja, onde está a tua força? Então, a morte, por si só, ela não tem força nenhuma sobre a alma. Ela tem força, né, nessas coisas temporais, né? Então, renascer. Que importante que é isso. Bom dia, Antônio, bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Importantíssimo e a gente não se dá conta, né? Nós falamos aqui muito em metáforas, né? A gente usa muito símbolos para que seja, até para nós mesmos, compreendido de uma forma mais abrangente. E quando se fala de vida e de morte, muitas vezes a gente se utiliza dessas palavras também, no sentido de metáforas. Porque realmente, morte, como a gente acredita, não existe. O que existe é processos naturais Uma de passagem, decomposição, né? Um monte. mas sobre a matéria, Exato. mas sobre a essência que é a vida, não existe morte. E o interessante disso tudo, desse renascer, que também é uma metáfora, a gente pode dizer assim, a gente precisa abrir os olhos, porque essa morte que se fala é um estado de dormência, é não estar trabalhando, não estar agindo, não estar em conformidade com o princípio da lei de Deus, o princípio divino de estar atuante, se desenvolvendo, se depurando, se capacitando. A gente até, para quem vê, né, a gente até faz um gesto, né?
se incorporando virtudes, conhecimentos, ao ponto de cada vez mais ter domínio sobre o ambiente que tu está e menos dependência desse ambiente, porque o que nos sustenta é a vida vem do Criador, a vida não vem desses processos que a gente passa muitas vezes o dia correndo atrás. Os nossos alimentos, eles não são só os alimentos que a gente ingere pela boca, mas comprovadamente existem outros, né, como o ar que a gente respira, fundamental para a nossa vida humana, o sol, presença divina também, que nos energiza de uma forma que é pura vida. Então, quanto menos a gente compreende o processo, mais a gente está chumbado nele, né? Mais a gente está preso. Então, esse renascimento, ele passa por uma transformação de conceitos. É uma coisa que a gente também bate bastante, né? Porque tem um livro que o título é Somos o que Pensamos, que é uma verdade. O nosso mundo, o mundo em que eu me situo e que eu compreendo, ele é restrito àquilo que eu entendo dele, as minhas experiências, as minhas trocas, o que eu sei, e fica muito... Isso é muito pequeno. E a gente precisa, no renascer, é isso, expandir esse mundo, esse entendimento, para perceber que aquele pouquinho que eu sei, que eu conheço, realmente é muito pouquinho, que existem realidades diferentes e mais amplas e outras necessárias, que é a realidade espiritual, que é o fundamento da vida, aquilo que nos mantém, que nos traz a experiência física e o propósito que está por trás de tudo isso. Então, como entender tudo isso, se não através do renascimento, do abrir mão desses conceitos mortos, porque estão estagnados, estão parados, não são reciclados, e abrir mão deles para deixar que o vento ou o sol novo areje e amplie isso tudo. E realmente nós estamos, todos nós, né, a maioria, nós estamos no meio de tudo isso, né? Falávamos nós, e a gente sabe disso, o quanto nós somos acumuladores, né? O quanto é difícil nós darmos as nossas coisas, né? Mesmo velhas. A gente, serve muito. Exato, a gente tem uma resistência muito grande. E às vezes para aquela pessoa que recebe, isso aí é útil, né? E nós ainda não temos assim essa grandeza, né, de entender que a coisa é um mecanismo, que se tu abre espaço, logo lá naquele espaço vai ter outra coisa. E se tu tira o velho, vai ter outra coisa naquele local, né? Como o nosso mental, né? Os hábitos, né? Tu não tem hábitos novos, tu só cria, né? Tu só troca. Fortalece. Porque a linha do tempo é única. Então, naquele tempo, tu vai fazer uma coisa diferente daquela que tu vinha fazendo, porque tu criou um hábito novo. Então, nós temos essa dificuldade. E outra dificuldade muito grande que demonstra tudo isso é como nós não sabemos trabalhar as perdas, né? De um lado, somos acumuladores e, de outro lado, nós não conseguimos trabalhar perdas, né? Perdeu algum... né, um ente, perdeu um animal, perdeu um emprego, enfim, perdeu alguma coisa. Nós não sabemos trabalhar isso muito bem. Por quê? Exatamente porque nós damos uma atenção, né, muito grande a uma coisa que é fugaz, que é temporária, que não vai durar tanto. A natureza, né, é assim, né? Tanto essas coisas que a gente acumula, né, chegará um dia que nós vamos ter que largar. E tanto essas coisas que a gente não sabe trabalhar, que são as perdas, mais dia menos dia também nós vamos perder, né? Vamos perder até o nosso corpo. Então, mas a gente não entra nesses detalhes. Por isso que ressignificar é dar uma visão nova para essas coisas que ali estão, né? Elas não deixam de existir. Então, o que eu estou fazendo com todas essas coisas? Né? Como é que eu estou lidando com as minhas perdas? Eu estou me revoltando
ou de repente eu estou tentando entender tudo isso, né? Para mim, doar as minhas coisas, eu dou de uma forma assim, a nível de medo, a nível de, eu fiz alguma coisa de boa, ou eu tenho consciência da utilidade, né, dessa grande engrenagem que é o movimento da vida e que a gente não tem que reter as coisas, né? As energias estagnadas são as piores que tem, né? Os bloqueios, né? Os bloqueios e o movimento ele renova, porque o movimento ele traz ciclos novos, né? Então ele é muito importante e nós às vezes estamos ainda nesse tempo, né? Nesse tempo de acumular, nesse tempo de não saber perder, e enquanto que de um outro lado nós temos todo um aparato, né? Todo um entendimento a nível de ciência de por que isso tem que ser feito. O interessante, observando tudo isso, é que a própria natureza, ela trabalha num movimento constante e nos empurra a agirmos dessa mesma forma. Porque é claro que o que salta aos olhos nossos, muitas vezes, assim, são as questões materiais, dos acúmulos, né? Então, vamos dizer, vestuário, roupas, tu deixa lá guardado. Com esse nosso clima, quando tu vai pegar, às vezes está estragado. Aí tu diz, perdi né? Mas tu não usava. Sim. Então tu não perdeu porque tu não usava. Alimentos, os alimentos eles vêm com uma Validade. data, porque eles estão ali para serem consumidos, não para ser estocado. Mas a gente tem alguma carência tão forte que a gente precisa, às vezes, se cercar de muito para se sentir seguro. Não é nem para se garantir, mas é para dar uma segurança de que não vai acontecer nada. Mas a natureza, ela trabalha no sentido de nos, de alguma forma, porque tu pega lá o negócio, tá vencido, tu tem que botar fora. A roupa tá estragada por causa da umidade, que tu não usava, não circulava, tem que botar fora. E o corpo é a mesma coisa, né? Tu não te utiliza dele, tu não exercita ele para os trabalhos que a vida te propõe, aí começa, dói aqui, dói ali, enferruja, né? Parece. Então, e o cérebro é a mesma coisa, a mente também é a mesma coisa, o conceito, ele está parado, ele vai se atrofiando, até mentalmente a gente sofre uma atrofia, porque não deixa, quando se fala em oxigenação, é o novo, né? É o renascer, que precisa se fazer presente para se permitir, né? É a vida, é a gente se permitir. E até tu falou da natureza, e a natureza nisso ela nos ensina, né? Muitas vezes a gente diz assim, muitas pessoas dizem, porque os animais, né? Muitos animais são melhores do que os seres humanos, né? Pelo sentimento que eles têm e tal. Mas eles lidam muito melhor, né? Com essas coisas do que nós, com as perdas, né? Eles não acumulam, eles não guardam. Jesus fala isso, né? Eles não... tu pode ver que a maioria das mães, animais, quando perde, né? Ou a cria, o que ela faz? Ela levanta a cabeça e segue adiante. Vai cuidar dos outros. Até a tal ponto que até a nível de natureza, ela já entra no cio. Né? Quando processo de renovação. Porque como ela perde a cria, ela não amamenta, né? Os mamíferos. E não amamentando, né? Ela já entra novamente num processo que é para trazer outro. E nós não, às vezes nós deixamos de viver por causa de uma perda. Nós deixamos de viver por apego, né? E imprescindível, né? Esse ressignificar, né? É nós entendermos a relação que eu tenho tudo isso. Porque, em verdade, nós vamos perder tudo, né? E Jesus nisso, ele reitera, ele diz, não acumuleis tesouros, né? Onde a ferrugem, o ladrão e as traças roubam e o corroem, e sim acumuleis tesouros no coração, que são os tesouros eternos. E o que são esses tesouros? Senão um significado novo em tempos novos, que é aquilo que a gente está vivendo. E ao invés disso, ao invés de nós renascermos, né? Com todo esse ambiente
fértil, né? Poderíamos dizer assim que a nossa sociedade, ao invés de nós renascermos, a gente está se tornando idêntico ao próprio ambiente, né? Ou seja, Nos nós assemelhamos. estamos nos tornando pessoas idênticas, né? Numa violência calada, de um julgamento frio, né? De coisas bem preocupantes, né? Para pessoas com um certo nível de entendimento, de entender quem é, aonde está e o que tem que ser feito, né? É. Tudo isso que a gente vai perder, a gente não vai perder porque não é nosso, mas assim, a gente vai perder porque são ferramentas próprias para um determinado tempo e uso. Então, o jovem, ele vai cursar lá o ensino médio, ele não vai precisar mais da lancheirinha que ele usava lá no prezinho, né? Ele tem que desapegar daquilo, ele tem que saber que ele está indo para uma outra situação e que ele não precisa mais. E acontece com a gente isso, né? Nós carregamos coisas, às vezes até questões sentimentais, né? Do emocional, ou de traumas, né? De ideias marcantes, que são lá do passado. E a gente fica requentando isso para justificar a nossa imobilidade, o nosso apego a um tempo, não é nem alguma coisa, é apego a uma situação que nos impede de continuar estar vivo. E ficamos, imagina quanto tempo nessa situação de mortos. Então, tem que se libertar. Os acontecimentos, é uma coisa que a gente sempre diz, né? Tudo traz um aprendizado. Todas as situações, e as mais difíceis, trazem os aprendizados maiores. Elas são necessárias exatamente para isso, para que a gente consiga sair do lugar em que a gente está muitas vezes parado ou andando de uma forma muito lenta, para poder avançar. O Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso, quando trata da lei de destruição, ele diz, né, é para fazer avançar mais rapidamente, não digo a humanidade, mas as pessoas que estão colocadas em alguns eventos que nos chocam, muitas vezes. Sim. E a gente tem também esse costume, né, de levantar coisas antigas, né? Sim. Coisas antigas que não têm utilidade nenhuma e não trazem bem nenhum. Então, muitas vezes, utilizarmos esse tempo na compreensão de que a vida continua, tivemos essas experiências, se sabíamos nós como haveria de ser feito, nós não teríamos feito daquele jeito, Sim. né? Nós teríamos feito de outra maneira. Mas aquilo que aconteceu é porque tinha que ser assim, digamos. Parte do Né? processo. Mas agora, vamos levantar a cabeça e em cima daquilo vamos fazer coisas novas. Olhar para Né? frente. Olhar para frente e não, às vezes, em cima daquilo tudo, permitirmos, né, que o peso das próprias coisas, a imobilidade, o medo e todas aquelas coisas normais, né, o estresse, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, todos esses resultados, né, difíceis, né, que a gente vive, que eles nos sufoquem, que eles contraiam esse poder criativo que a gente tem. Por isso, perdeu, levanta a cabeça e vai embora, né? Não era nem teu, né? Sim, eu me lembro uma vez que aconteceu até comigo, né? Me roubaram um carro, ponto. E aí eu fui todo esbaforido lá, falar com o cara e tal, que podia me ajudar e tal. Ele só disse assim para mim, esquece, cara, esquece, vai trabalhar e ganha outro. Por quê? Porque não adianta às vezes tu correr atrás, a vida se encarrega das coisas. E na realidade eu até encontrei, né? Mas não foi pelo meu querer, pela minha força, e sim pela força das coisas, né? Pela força das coisas. E é chocante isso aí, né? Esquece, vai trabalhar e ganha outro. Bem complicado. É complicado. A gente Tu vai dizer, não, mudar essa forma. Fiquei até bravo com o cara porque ele não se sensibilizou Não com me a minha ajudou com o que eu enorme queria. perda, né? É. Sim, porque eu tive uma perda, como é que se diz, sofrível. E aí os outros teriam que sofrer comigo. Imagina tudo que eu fiz para ter aquilo ali. Exato. E o cara não sofreu, ele simplesmente disse, não, esquece isso aí. Vai trabalhar e tu ganha outro, né? E é verdade. E é verdade. Sim. Né? Porque o conceito de Deus, né? E até porque revê-lo, pegar de volta, às vezes, eu já vi várias vezes. Traz uma outra
Não, e comigo, e vivi isso várias vezes. Tu perdia e tu corre atrás, e correndo atrás todo atrapalhado e todo, né? Tu cria situações outras, piores, perdas tu maiores aumenta às vezes. o drama do, Sim. né? Por isso que a gente diz, nunca faça uma escolha quando tu tá, né? Uhum. Que tu não tá legal. Tu não é equilibrado É. mentalmente, né? Ou emocionalmente. E acontece muitas vezes isso. O cara Muito. perdeu um lance, pega o vai atrás, bate o carro, cria uma situação pior do que aquela que ele já tinha. Uhum. Né? A Então, cabeça quente nunca é boa conselheira, né? exato. Então, para a gente ter uma noção, né, de que ressignificar, não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Então, aquela situação, ela tinha, digamos assim, não digo um porquê, mas ela dava sequência a um processo? Sim. Então, não cabe a nós, às vezes, né, com a nossa... como é que eu poderia usar um termo? Com o nosso ímpeto, com o nosso... a não perda, né? Essa não aceitação, essa é a verdade. Não cabe a nós, pela não aceitação daquilo que foi, tentarmos transformar as situações em outras que nos interessam, né? Eu ia dizer que a questão de Deus, o conceito de Deus, ele é importante porque muitas vezes a gente ouve assim pessoas que dizem assim, que Deus quis, que Deus... Parece que Deus é que está determinando as coisas acontecerem. Mas a gente tem que olhar por de uma outra forma, de outro ângulo. Deus permite que as coisas aconteçam. Ele deixa livre para que a gente haja. Mas, se é permitido que aconteça isso comigo, o que eu preciso entender? Porque tem algum benefício para mim, tem uma necessidade daquele fato dolorido me trazer uma transformação, um renascer, né? Eu preciso de alguma coisa, eu tenho que aprender com isso para ir para frente. Os antigos diziam, né? Muito mais Deus a dar do que o diabo a tirar. E a gente sabe que o diabo não é aquele que tira. Quem tira é a própria vida, na mecânica dela, né? Mas, tu mesmo, às vezes. Se tu leva a sério isso, muito mais Deus a dar do que a vida a tirar, isso significa o quê? Não fica preso às perdas. Não acumula, não guarda. Ergue tua cabeça, porque Deus vai te dar muito mais do que aquilo que tu já tinha. E até pela experiência, né, que tu tem, com certeza tu vai ter muito mais, né? É o que Jesus fala lá, que tu até citou bem por alto, na questão dos pássaros, observar os pássaros. Sim. Então, Deus, sendo bom, não vai cuidar de nós? Sim. Então, será que eu estou tão desassistido ou sendo vítima? Não, né? É tudo para a gente se abrir um pouco mais. E ele dá no meio, né? Ele diz assim... Sim, ele fala dos pássaros, dos lírios, né? E aí ele diz, se Deus se preocupou com eles, né? Pequenos. Que são pequenos, imagina com vocês, né? Homens de pouca fé. Mas depois ele diz, a cada dia basta o seu mal. Ou seja, nós estamos num ambiente dual, né? De ganhos, perdas, alto, baixo, claro, escuro, duplo, né? Dual. Então, como nós estamos nesse ambiente, essas coisas elas acontecem. De forma natural. Elas acontecem de forma natural. Só que, entendendo o ambiente, a gente tem que seguir adiante, né? Fazer a coisa girar. Né? Tu tem aquela cara, eu já vi isso. O cara, sim, nada contra. Mas o cara tem 2, 3 máquinas de lavar velha, guardada, né? Ele pode precisar de uma pecinha. Eu sei lá, mas é que as novas tu não consegue igual, né, cara? Não tem mas como. Tipo, né, aquela velha que tu tinha, né, se o conserto, sei lá, porque às vezes a gente guarda até as coisas estragadas, Sim. Bicho. Estragada, né? Dá. Não, ele chegou a guardar 2, 3. Mas normal, eu sou igual. Eu só não guardo porque não tenho lugar. Só não tenho as máquinas, mas eu tenho outras. Eu só não guardo tanto porque não tenho tanto espaço. E de repente eles têm mais espaço, né? Então hoje quem abriu o evangelho foi o Alessandro. E nas palavras de Jesus, né? Ele diz: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios.
Agora, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Uhum. Esse poder, digamos assim, né? De dar saúde aos doentes, de ressuscitar mortos, né? De curar leprosos e de expulsar demônios. Então, se tu tem esse poder, eu não digo dom porque dom está rotulado uma coisa esporádica, Uhum. né? O dom ele é jogado esporadicamente. Eu digo poder porque é uma conquista, Exato. é uma Parte de ti, conquista, né? É. parte de ti. Se tu tem essa ascendência É. moral, É. é o que ele está dizendo, né? Porque para estar onde tu tá, tu tem que, né? Tu tem que ter feito alguma coisa para estar onde tu tá. Não é um dom Uhum. que foi estendido a ti, né? E olha, e aí ele diz, dai gratuitamente o que gratuitamente tu recebeste. E, e é interessante, né? E ver o que é dar gratuitamente. É que nós ainda não entendemos muito, né? A gente não entende muito do evangelho, da sutileza, né? Do evangelho, das engrenagens, né? Essa mecânica da vida, né? É que nem tu olhar esse celular aqui e tentar entender como é que ele funciona. É difícil para a gente Pra gente que entender. não entende nada. Exato, como existe a Uhum. conexão, até o toque, né, na tela, como é que funciona, é difícil. E às vezes o evangelho ele é tão, a vida ela é tão sutil, ela é tão perfeita que a gente vive, mas a gente não quer se aprofundar muito, né? A gente não quer se aprofundar, né? De tipo ressuscitai os mortos. Será que Como é que tu faz isso? é, Né? é. Que poder é esse que te É. deram? É, porque eu falei, ascendência moral, né? Porque para te fazer qualquer uma dessas coisas de cura ou de expulsar, tu tem que tu tem que ser grande, tu tem que ter uma ascendência moral grande no sentido de tu tem que ser uma pessoa digna, boa, né? Fazer o bem para poder ter essa capacidade de movimentar essas energias ao teu redor em desacordo, porque pela troca natural, né? Então tu entra em contato, é um processo tão natural que a gente às vezes não entende porque não quer, né? É que nem tu falou do celular, né? Como é que ele está funcionando, como é que ele tem uma imagem ali, de onde é que vem essa... Porque ele tem uma capacidade de conexão com a fonte que abastece ele, que nós, É porque, por desleixo, não queremos. exato, porque muito bom, servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, dar-te poder sobre muitas coisas. E esses poderosos foram aqueles que respeitaram, né? Esses que geram equilíbrio, doença, esses que ressuscitam, que dão um significado para a vida, não é levantar um morto contra as leis físicas, né? Esses que curam, né? Que existe um monte por aí. São seres maiores do que nós, mas eles são maiores por trabalho, Uhum. por, O que eles fazem? por consciência, por entendimento. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Expulsar os demônios. Então, essas passagens também tem várias lá no Evangelho, né? Que eles trazem as pessoas para os apóstolos e os apóstolos não conseguem. Uhum. É que nem nós quando fazíamos desobsessão, né? Tu Com não, mais medo do que e tu não tem crença. muita moral também, Sim, né? tá. E aí então, e aí tu não tem moral, e aí tu não tem força, e aí tu não consegue. Aí eles levavam lá os endemoniados, entre aspas, né? Hoje são chamados de obsidiados, É. porque depende da religião, né? É. Depende da... E aí os apóstolos não conseguiam, e levavam lá para Jesus, e pá, Jesus tá louco, né? Só... Nem Boa. falava. Sim, nem precisava, né? O cara... Só chegando perto da energia do quantum, né? O quantum energético daquela alma, né? Daquele ser em evolução, irmão nosso num princípio de entendimento, num princípio consciencial. O cara brilhava, tipo um sol. Aí tu levava o cara lá perto dele, o que que acontecia? Ou tu sai ou tu é fritado, né? Tem uma passagem, eu não me lembro exatamente qual, em que o obsessor tenta até negociar com Jesus, diz, deixa eu ficar com ele. Sim. Porque a gente tem uma relação já antiga. Jesus, não. Não para que não te aconteça nada de pior, para que Claro. tu não venha
Tipo, te liberta disso também. acabou o teu tempo, né? Vai, Acabou o segue. teu tempo. Segue em frente, evolui, renasce. Então, nós temos leis. Uma das leis, assim, que inclusive Jesus fala muito, ele diz assim, lá quando ele está separando os cabritos, né, dos bodes, ele diz, estive doente, né, foste me visitar. Né, estive com fome, me deu convite, estive nu, mas estive doente. Existe a lei dos vasos comunicantes. Que quando nós aqui, eu e tu, né, se tu tá doente, o que significa? Energeticamente, tu tá carente e desequilibrado. E quando chega perto de ti uma pessoa equilibrada, né, e uma pessoa, digamos assim, out, não in, uma pessoa que viva, né, uma pessoa do bem, uma pessoa, Jesus dizia, eu sou a fonte de água viva, aquele que tiver sede, venha beber em mim. Então ele era energia para todos os Por isso que as níveis. coisas aconteciam, que a gente até não sabe, né? Era esse efeito. Exato. Né? Ele transbordava energia. E a lei dos vasos comunicantes, em todo o universo, tudo tende ao equilíbrio. Tudo. Né? Tudo tende. Aquele que tem, ele perde para chegar num ponto de equilíbrio. Aquele que não tem, ele busca para chegar num ponto de equilíbrio. Exato. Então, quando tu for visitar um doente, tu não precisa ir lá dar passe. Só tem que ir com boa intenção. Claro. Né? Mas, às vezes, sentando ali no ladinho dele, ficando quieto, né? Tu já vai... a tua energia ela é tracionada pela diferença de potencial. Não, interessante, isso acontece todos os dias, praticamente. Todos conosco, os dias. Nos ambientes em que a gente circula, e a gente não sabe como circula, como isso acontece. Olha então, como a criança, né? A coisa positiva e a negativa, porque a gente vai num ambiente, que coisa Sim, boa. olha Olha que coisa boa. Olha a criança, por exemplo, a mão mágica de uma mãe, né? A criança leva aquele tombaço lá, se esfola toda e vem ali, a mãe diz, não, deixa que eu passo, isso que ela passa a mão assim. Passou instantâneo. Entende por quê? Porque a criança carente, né, do reconhecimento da dor que ela passou, ela só precisa de um reconhecimento. Quando a mãe reconhece aquilo e acolhe, acabou. Né? Aquele, digamos, processo é só um exemplo. É só um exemplo. Mas tem processos que são muito mais lentos, né? Que ali foi uma questão de sugestão. A criança, né, como ela não se fez grande coisa, foi sugerido Foi a mais ela fácil. que foi uma coisa simples e ela, por inocência, ela acredita, né, e ela sai daquele quadro. Né, ela sai daquele quadro. Mas a lei de vasos comunicantes é exatamente isso. Então, aquela pessoa que Jesus, né, já não chamava mais os apóstolos de servos, ele chamava os apóstolos de amigo. Por quê? Porque eles já compreendiam a mecânica, né? O que era necessário fazer, né? Exato. E como tal, Essa. Jesus já instituía para eles essa questão. Então, eles tinham alguma coisa paranormal? Não. Eles tinham conhecimento aliado à responsabilidade. vontade, E responsabilidade. A quem muito foi dado, Muito será cobrado. muito será É o que diz cobrado. o capítulo, é. Muito E será cobrado. o que acontece no passe é isso. A pessoa vai para tomar um passe, ela recebe uma energia mista, né? Espiritual e magnética, que restitui o fluxo que ela, a energia que ela tem dentro dela, como forma de substituir. Mas sempre aquela questão, né? Porque ali é uma coisa já direcionada. Tu foi buscar e a outra, a estrutura Está disposta. te oferecendo. Então existe forças de intenções que se conjugam para que aquilo Sim, tenha aconteça. força. Então por isso que é necessário às vezes a gente ir aberto com o coração para que aquilo ali realmente, e também que a gente tenha uma postura pós até para reter aquilo, para que aquilo ali não se envenene de novo. E a questão do renascer, uma ideia, né? O renascer. Ah, tu vem com uma doença e tal, e aí aquela doença é terminal. E muitas vezes, se tu ressignifica um monte de verbos que tu está conjugando de uma forma errada dentro da tua consciência e no teu coração, tu te cura. Tu te cura. Sim. Por quê? Onde está a doença?
A doença vem de Deus? É. Tá na carne? Sim, né? Não, eu digo, claro, ela mens sã, corpo sã. Uhum. A doença, ela está num princípio, às vezes, desequilibrado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que gera um desequilíbrio, que é identificado depois de um bom tempo a nível físico e que muitas vezes eles vão te dizer de uma forma muito simples, ó, para com isso. Sim. Muda. É, para com isso, porque senão tu vai morrer, E te né? mostra com os exames, né? Aqui, ó. Tá vendo isso tudo aqui? É tu que tá gerando através do teu comportamento É, né, a nível físico, emocional, tal. né? Então, esse dar gratuitamente o que recebesses gratuitamente é que a ascensão espiritual, ela é gratuita, né? É por esforços, fazer esforços para entrar pela porta estreita, né? Só que fazendo esforços e adentrando a porta estreita, tu tem acesso ao reino. Uhum. Ah, tipo assim, aos companheiros, né? Tu tem acesso aos irmãos mais evoluídos. E eles obram através de ti e juntamente contigo, né? Fazendo parte desse contexto, eles Sim. vão dizer pra ti, vai lá e leva isso aqui pra, né? Sim. Ajuda, faz, leva. Até Então tu porque- te torna útil. Até porque Jesus reduziu tudo isso a um lance muito simples. A tua fé te curou. Uhum. É. Não foi Jesus, né? Foi a tua crença em acreditar num irmão mais velho que tu diz para ele, sim, eu preciso. Mas Jesus disse, vai, não tornas a pecar. É. Tu tem que ir atrás, buscar e E modificar. renascer, É isso aí. e dar um significado novo. para manter aquela A bênção. tal ponto que aqueles que não acreditam não encontram, né? Uhum. E isso a Que gente não tem. acredita, refratário, né? Sim, ele se torna. Ele isola, né? Uhum. Aquela coisa. Então, no capítulo, ele vai falar sobre tudo isso. E o Alessandro, ele abriu exatamente. Ó, ele vai falar sobre a mediunidade gratuita. Por que é mediunidade? Mediunidade é um dom, é um Sim. poder? É Não. tu que tem essa Não. capacidade, muitas vezes, de. É tu que entende leis, né? E essas leis, elas são aplicáveis, né? Elas são acessíveis a todos, né? Naturais. Naturais. E como tal, às vezes tu diz para aquela pessoa, olha, faz assim, faz assado. Por quê? Porque tu sabe como é que funciona, né? E então, e às vezes tu dando esse toque, por exemplo, ressuscitar os mortos, né? Isso, qual é que é o número lá do Ligue, o Provida, aquele? O CVV? É, o CVV. 188. 188. Numa ligação, eles salvaram vidas que tá louco. Uhum. Ressuscitaram mortos que tá louco. Pessoas que estavam à beira do. Do abismo. Uhum. À beira do abismo. E quantas pessoas, às vezes, num bom conselho, né, ressuscitou mortos? Porque aquela pessoa já tinha desistido de viver. Uhum. Né? E falando aquilo, ressuscitou. Então, a mediunidade, a palavra bendita, dita da forma correta, no momento correto, Ela salva. ela salva, ela tem um poder magnético Transforma. transformador. E é ali que entra a questão da mediunidade. Tu é É um sensível, canal, né? tu é sensível, né? Aí tu vê aquele problema. Aí tu é tocado de compaixão. Jesus de novo. Uhum. Tu te abre. O que vai acontecer? Vai vir a palavra. Jesus diz. Eles te usam para chegar. Sim, Jesus diz, na naquele outra. momento, naquela hora, não te preocupa, abre tua boca que eu falarei através de ti. Uhum. Eu Confia. falarei através de ti. Entende? Então, é um mecanismo. É uma mecânica que nós teimamos em não digo não compreender, né? Mas é uma mecânica que exige esforços e a gente prefere ficar, né, na nossa comodidade. E aí ele abriu exatamente aqui, ó. Foi nesse aqui, ó. Ah, não, mais adiante. É. Na eficácia da prece. Que é... Também tem que ser muito, Sim. muito bem compreendido para saber. E é simples, né? Sim. Mas tem que ler para poder Que é no entender como funcionam essas coisas mágicas e milagrosas.
Exatamente. Então, ah, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Agora, Jesus também não é fácil, né, cara? Como assim, né? Como que é? Sim. Isso aí é para nós entrar no partido dele, eu acho. Sim, porque uma proposta dessas, olha só, o que quer que tu pedir, Uhum. crede que o obtereis e vos será concedido. Daí o cara vai dizer, mas como assim que eu tenho pedido para ganhar na Mega e não tá acontecendo isso? Exato. Como é que Jesus me sai com uma dessas? Pedi tanta coisa e não recebo nada. Mas aí tem toda a explicação, né? Sim. Tem uma página aqui para ler, para poder entender o que ele está querendo dizer com isso. Sim, é que nem tu tem uma conversa, eu não digo franca, né? Porque é difícil tu ter uma conversa franca com uma criança, né? Mas tu tem um papo aberto com uma criança e ela quer porque quer, o adolescente quer porque quer ter o carro aos 15. Tu vai dar o carro pro cara aos 15? Uhum. Não, e a gente faz isso. Porque a gente é mais infantil que a criança, né? Não, e a gente faz isso muitas vezes. Tu entendeu? Então, quer dizer, ou aquela criança quer porque quer, ela birra lá no mercado que quer porque quer determinada coisa, né? E por que sendo um bom pai tu não vai dar? E eu digo mais, sendo um bom pai, naquele momento tu vai agradar os interesses dela? Nunca. Se não são justos e devidos, não. Não, eu digo, tu não pode. vai agradar Sim, ela. não pode? E tu vai te tornar um adversário? Uhum. Tu tá possibilitando algo ruim ali na frente. Não, eu digo, aos olhos da criança, tu como pai, tu tá sendo um tirano, tu tá sendo uma pessoa Tu tá sendo ruim, insensível, né? A demanda dela. insensível, que não entende a importância que ela tem de pegar um carro fora da lei, de querer uma coisa que te faz mal. O que tem, todo mundo faz, né? O argumento. Entre aspas. É. Né? Mas a vida funciona assim. Aqui, Deus sabe o que nós precisamos como um pai que é amoroso, bom e justo. É isso que ele né? quer dizer na frase ali. E por isso que depois a Télia vai dizer que nós não precisamos ficar pedindo coisas, que Deus sabe dar aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Mas se nós somos crianças, tu vai dar uma arma? Uma oportunidade de Não, a arma mais. que eu digo, o cara pede para ganhar na loto. Sim, sim. É a arma para ele se matar? Que estrutura tu tem para gerar isso, para gerir isso? Não, espiritualmente é a alma para ele se matar. Para se Porque perder. ele está na carência para ver se ele acorda. Aí não, ele quer ficar rico. Uhum. Né? Eu quero mudar essa ideia. Aqui. Ele está na carência para ver se ele acorda, para ver se ele vem para a vida. Né? Porque foi ele que escolheu a carência. E aí ele teima, gasta o pouco que ele tem, até, para ganhar na loto. Uhum. Aí revolta, porque ele não ganha. Mas se ele ganhasse, quantas vezes a gente viu isso, aí é a vez que ele morre mesmo. Se não matam ele para pegar o dinheiro. Sim. Que já aconteceu, né? Tem um capítulo aqui que fala só sobre isso, né? A desigualdade da riqueza? É. Sim. É esse aqui que diz. Sim. Não, porque se tu veio naquela situação, naquele ambiente, é porque ali tu tem que usar essas ferramentas que são disponíveis como forma que tu cresça dentro desse ambiente. E aí nós não suportamos tudo isso, não aceitamos isso, porque a gente vê coisas diferentes. Então a gente pede. Mas né? não sabe o que está pedindo. E não sabe o que está pedindo. E pior, que se aquilo que nós pedíssemos fosse alcançado, era o pavio. Aí nós dominava. Não, mas tu ia morrer espiritualmente. Sim, tu te enterra. Tu ia dar um passo para trás a nível espiritual, a nível evolutivo. A gente não compreende isso. Exato, é difícil, né, a gente compreender. Olha o que ele diz, só essa frase aqui, ó. A riqueza é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, tentações que dá, fascinação que exerce. E ainda diz, excitante supremo do orgulho, egoísmo e vida sensual.
Então aquilo que a gente quer, a gente realmente não Ó, sabe o que a gente fascinação, tá excitante supremo, né? querendo. Ou seja, põe droga nisso, né? Ué, E essas fortíssimo, droguinhas né? normal aí que são as drogas normais que são materiais, né? Que tu pode dar fogo nela, tu pode afastar e tu pode relutar, Uhum. né? Não beber, não tomar, enfim. É mais É, fácil, né? essas drogas são mais Controlar. fácil, a gente não resiste. Então imagina essas ali que elas entram assim de uma forma, como é que se poderia dizer? Demoníaca? Sim, porque daimon é matéria, né? Uhum. Elas entram de uma forma, não é demoníaca, elas entram de uma forma de ressonância, né? Uma forma de, Sim, ela encontra uma resposta muito forte dentro de nós, porque ela está num ambiente que é idêntico. uma conjugação ali. Ela entra num ambiente que é igual, Uhum. né? Ela se identifica com aquele ambiente. Então, por isso que ela entra de uma forma muito mais fácil Sorrateira, sutil, e a gente não percebe. e fácil. Ela, na verdade, ela se conjuga com, como ele diz ali, orgulho e egoísmo. Só ganha força aquilo ali dentro de E ti. se instala, né? Se instala de uma forma cada vez mais E se instala. enraizada. Exato, vai morando dentro daquela casa e quando tu nota, ela quer expulsar até o dono da casa. Ele diz, não, agora aqui quem manda sou eu. Como a gente diz, olha no que tu te transformou, né? Sim, porque aquela alma que vive quadros de possessão é uma alma que não cuidou da casa, Descuidada. descuidada, o cara entrava na casa dele por muito tempo, Tu deu a chave pra ele. Fica aí Exato. que eu vou dar uma volta. exato, e chegou um tempo que o cara diz, bom, agora aqui o dono sou eu, né? Eu E já tô há tanto tempo aqui que tu não entra mais. sim, e te joga fora da casa. E às vezes tu tem que buscar auxílio. Ou te bota pra trabalhar pra ele ali, ó. É. Agora tu vai... É. Que loucura, né? Que loucura. Mas são os tempos, né, que a gente está vivendo, tempos iluminados, abençoados. De um lado loucura, mas de um outro lado é um espetáculo, né? Aquilo que a gente diz, que linda que é a vida, nessas possibilidades de aprender que a gente tem. E quanto bem nós temos para frente, porque, Antônio, todos nós que estamos aqui sentados, né, com esses livros, ouvindo, tendo acesso a isso, nós podemos ser essas ferramentas grandiosas de bem, né? Alavanca de progresso. Essas almas que curam, essas almas que, né, que levantam mortos, essas almas que expulsam demônios, que tiram chagas, né? Ajudam verdadeiramente, Que é né? verdade. Se tu vai ver um ódio no coração, é uma lepra. Uhum. E às vezes tu leva o consolo para aquela alma, tu diz, não, releva, perdoa, né? Tá ali ajudando a limpar aquela ferida Tu limpa a interna. ferida, tu limpa. Então, nós temos essas possibilidades. E muitas vezes nós ficamos nesse queixume, né? Nesse julgamento, nesse passado horrível que a gente todos tem, né? Que não, E não faz deixamos nada de bom. e deixamos de ser filhos vivos ao chamado do Pai, né? Filhos atentos ao chamado do Pai. É. Que é aquela história lá dos trabalhadores da última hora, né? Para os caras se mexer, tu tem que dar cascaio, cimento e cal, né? E os caras dar não o que se eles mexem. querem, né? É. Aí os outros até se mexem porque ide trabalhar que vos darei o que é Já justo. tinha trabalhado pra ti uma vez, já te É. conhece. Então, né, eles fazem porque agora os últimos chega lá faltando 1 hora para escurecer, o cara diz: "Tchê, por que vocês não Tem que carregar aquelas pedras. vão lá?" Vamos lá. E eles vão. Uhum. E eles vão, Não quer saber o tamanho da pedra nem. porque eles acreditam. E que essa, né, que essa bênção toque os nossos corações e que a gente se sinta filho, né, do Pai, que a gente faça. Não tem que fazer muita coisa. É bem pouco mesmo. É bem- Pouco dentro dessa nossa ótica, né? Sim, porque um nós trabalho somos pequenos. contínuo, mas Mas simples, né? é simples porque é só o assertivo, né? Faz Nada além do certo. que a gente consegue. Exato, faz certo. Dentro da tua casa, dentro do teu ambiente, dentro da tua família. Faz o teu melhorzinho ali. Não precisa inventar história. Né? Não inventa. Faz o teu melhor. Tu tem essa possibilidade Age. da maneira correta. Uhum. Da maneira correta. Da maneira correta. E aí a coisa vai acontecendo. Muito bom, né? Muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel no pouco,
Dar-te-ei, né? Bah! Poder sobre Passa. muitas coisas. Fiquem com a paz, né? Fiquem com Deus, fiquem com o nosso grande Jesus, né? Isso aí. Obrigado a todos mais uma vez pela companhia, né? É o nosso combustível, né? Para que a Sim. gente participe desse trabalho, na verdade. Sim. A gente participa e aprende junto e estamos tentando todos esse renascimento. Então, obrigado e até semana que vem.